ler alguns textos antes da gente partir o pão. Primeiro é o Salmo 51. Salmo de número 51. O cabeçalho desse salmo diz: ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. E Davi começa dizendo: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Observe essa frase: está sempre diante de mim. É terrível coisa é o pecado estar sempre diante de nós. Em outro salmo, no Salmo 32, em que Davi fala da mesma experiência, o mesmo momento, ele diz assim: olha, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, os meus constantes gemidos. A tua mão pesava sobre mim dia e noite, pelo que meu vigor se tornou em sequidão de estio. É isso que faz ter o pecado sempre perante nós. E essa experiência também foi a experiência de Israel enquanto povo do Senhor. Então vejamos isso em Isaías capítulo 59. O capítulo 59 de Isaías começa com uma repreensão da parte do Senhor. Depois, a parte intermediária do capítulo é uma confissão do povo, e dali nós vamos num versículo, e o capítulo termina com a menção ao reino messiânico. Mas o versículo 12 do capítulo 59 de Isaías diz: porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti. Então, os pecados não estão somente perante nós, estão também perante Deus, né? Os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Uma das coisas que Deus, na sua soberania e santidade, precisava fazer era remover esse pecado de diante dele e de diante de nós. E esse capítulo começa no versículo 2, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Em Hebreus, capítulo 10, abra comigo, Hebreus, capítulo 10. Temos algumas verdades com respeito a essa questão. Deus precisava remover o pecado, tirar o pecado de diante de nós, de diante dele. Né? Não é possível nós vivemos com o nosso pecado diante, nos olhando na cara, e muito menos ter pecado entre nós e Deus. Isso faz separação. Deus é um Deus santo. E naquela época, dos textos que acabamos de ler, o povo precisava se apresentar a Deus com sacrifícios, né? E ao sacrificarem, é como se o pecado deles fosse coberto. Ele não mais aparecia, vamos colocar assim, era coberto. Mas ele estava ali, ele estava ali, né? Estava coberto. Então, isso era uma medida paliativa, né? Para a realidade que haveria de se manifestar na obra do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 10 de Hebreus, versículo 4, ela explica: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Referindo-se àquelas práticas de oferecimento de sacrifícios do passado, no Antigo Testamento.
Ele deixa claro, é impossível que eles removam o pecado. Mas, paliativamente, provisoriamente, eles eram cobertos. Por quê? Porque, irmãos, é impossível nós vivermos com pecado na nossa cara, né? Perante nós, perante Deus, né? Ainda no capítulo 10, versículo 11, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Aí está a resposta. O Senhor ofereceu um sacrifício pelo qual esses pecados foram removidos. Quando Isabel fez aquele cântico, pequeno cântico, capítulo 1 de Lucas, né? Quando ela concebeu de João Batista, ela disse que Deus havia anulado o seu opróbrio diante dos homens. Essa palavra anular é a mesma palavra remover do capítulo 10, versículo 4. Anulou a Deus, desapareceu, né? E quando João Batista viu o Senhor, disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado." Observe que nesses textos todos não aparece a palavra perdão. Observou? A questão é mais fundamental do que o perdão. A questão é de remoção de pecados. Entre nós, o máximo que a gente pode fazer é perdoar. A gente não tem o poder de remover o pecado do outro, né? Quando a gente perdoa, a gente diz: olha, não trago isso mais à tona. Eu não vou exigir nada de você com respeito a isso. Não vou te culpar mais por isso. Mas o pecado existe na nossa memória. Mas, irmãos, que grande mistério é que diante de Deus, o Cordeiro de Deus tira, remove o pecado do mundo. Ele deixa de existir. E é por isso que Deus pode perdoar. E é por isso que Deus pode esquecer. Esquecer por quê? Porque não existem mais, né? Vamos terminar de ler o capítulo, não, aliás, perdão, não o capítulo, mas alguns versículos a mais nesse capítulo 10 de Hebreus. Versículo 16, fazendo menção à aliança que o Senhor declarou em Jeremias. Daqui a pouquinho nós vamos lá só para comparar esses textos. Versículo 16, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, observa esse trecho. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Por quê? Porque eles foram removidos. Eles foram tirados. Não há mais registro desses pecados diante de Deus. E o versículo 18 termina dizendo: ora, onde há remissão desses, já não há oferta pelo pecado. Não há razão para manter oferta de pecado que não mais existe na presença de Deus. No Antigo Testamento, o sacerdote precisava, dia após dia, fazer esse sacrifício, porque os pecados não eram removidos, eles só eram cobertos. Mais uma vez, o Senhor tendo morrido por nós, tendo removido o pecado, Ele que tira o pecado do mundo, agora não há mais necessidade de sacrifícios. Então, só terminando, Jeremias capítulo 31. Jeremias 31. O versículo 33 tem menção dele lá em Hebreus. Vamos ler só para fazer a conexão. Porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E agora vamos à segunda metade do versículo 34, que é o que Hebreus capítulo 10, 17 menciona, mas aqui tem a palavra que lá não aparece. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei.
Por que Deus pode perdoar pecado? Por que Ele pode não mais lembrar de pecados? Porque eles foram removidos, eles foram tirados. E essa é a obra, né? E essa mesa aponta para essa obra. É algo que não cabe na nossa compreensão, mas certamente cremos nisso e nos beneficiamos dessa obra. Por isso, quando nos reunimos, principalmente em torno da mesa, mas também em outros momentos, irmãos, a bem da verdade, não faz nenhum sentido ficarmos remoendo os nossos pecados e mencionando quantos pecados nós temos ou tivemos, ou o que for. Irmãos, eles foram removidos. Se você crê nisso, a sua oração tem que mudar, né? A sua oração tem que mudar. O Senhor perdoou, mas Ele perdoou porque eles não existem mais. Deus não poderia perdoar igual nós perdoamos se o pecado estivesse ali. Ele ia fazer o quê? Ignorar o pecado? Ele não pode, a santidade dele não permite isso. Então, na sabedoria de Deus, o plano dele é: remove o pecado. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo fez isso, de uma vez para todas. Por isso que não há necessidade de mais, é, de mais sacrifícios. Ah, mas continuamos pecando e o mundo continua pecando. Irmãos, o Senhor morreu uma vez por todos os pecados. Ele tira o pecado do mundo. E por isso Deus pode perdoar e esquecer. Então, da nossa parte, a palavra para o Senhor é de gratidão por aquilo que Ele fez por nós. É um mistério, mas é um mistério que a fé pode aceitar e pode se alegrar. Senhor, nós somos gratos a Ti por essa obra que o Senhor realizou. Porque, pensando no Pai, o Senhor retirou todos os pecados. O Senhor removeu esses pecados. E nós, Senhor, nos beneficiamos dessa obra maravilhosa que o Senhor consumou em nosso favor. Senhor, nós somos gratos e reconhecemos que grandes coisas o Senhor fez por nós. E nos maravilhamos ao considerar essa realidade de que não mais paira qualquer condenação sobre nós, porque o Senhor removeu os pecados. O Senhor tirou os pecados. Ó Senhor, nós damos graças a Ti e te bendizemos com alegria em nome de Jesus. Amém. Ok? Irmãos, acho que todos sabem que semana passada a gente foi à conferência de a maturidade de treinamento no Guaratuba, e eu sempre acho difícil primeiro compartilhar logo depois da conferência, porque é muita coisa e você fica, o que eu escolho, para onde eu vou, até organizar tudo, vai dar tempo para decidir falar de um pacotinho, não sei o que, vou falar disso aqui hoje, dessa vez. O pacotinho foi crescendo, aí virou um resumo de um dos compartilhados inteiros. Mas eu acho que é importante para o termos de contexto. Então, eu vou trazer hoje para os irmãos um pouquinho do que o irmão Cláudio falou com relação o título das sessões dele era A Conquista de Canaã como exemplo de uma vida vencedora. Lembrando que o grande tema da conferência era a vida que vence. Então ele falou sobre isso do aspecto ali da conquista da terra de Canaã. Então vamos começar lendo por 1 Coríntios, capítulo 10, versículos que a gente tem lido aos domingos com alguma frequência com o tio Mário. 1 Coríntios 10, verso 1. 1 aos Coríntios 10, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós,
a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, versículo 8. E não pratiquemos imoralidade, não ponhamos o Senhor à prova, versículo 10. Nem murmureis, como algum deles murmuraram. E por fim, 11. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem o fim dos séculos tem chegado. A gente já tem considerado aqui, com o tio Mário, então, o aspecto do Antigo Testamento como exemplo para nós, né? E o Antigo Testamento cheio de tipos, modelos e figuras para nós, para nos ajudar a entender. Então, nos ajudar a entender certas realidades espirituais. Então, o irmão considerou a conquista de Canaã como um tipo de uma vida de vitória. E então a gente já viu o Egito ali como a saída do Egito, como a saída do mundo, e depois o período que os israelitas ficaram no deserto, processo do deserto, como período de disciplina de Deus também. E Canaã, então, um tipo de uma vida cristã vencedora. Então, vamos ler algumas descrições de Canaã. Vamos começar em Deuteronômio 8. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 7. Porque o Senhor, teu Deus, te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras. Terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Aqui a gente vê uma descrição da terra, uma terra de riquezas, e é uma terra dada por Deus. E algumas páginas para trás, Deuteronômio 4, versículo 20. Deuteronômio 4, 20. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. Também o Senhor se indignou contra mim, por vossa causa, e jurou que eu não passaria o Jordão, isso Moisés falando, né? E jurou que eu não passaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor, teu Deus, te dá por herança. Então, esses dois versículos, versículo 20, Moisés falando que o Senhor vos tomou para que lhe sejais povo de herança, então, o aspecto do povo como herança de Deus. E no final do 21, a boa terra que o Senhor te dá por herança, a terra como herança do povo. Então, a gente leu versículos que falavam da riqueza da terra e versículos que falam do aspecto da herança do povo e do povo como herança. Então, pensando na dualidade aí assim, o Antigo Testamento, como eles conversam com o Novo, pensando em riquezas e herança, a gente pode pensar em Efésios. Então, vamos para Efésios, capítulo 1, por favor. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. E tem aí uma série de
de riquezas aí do capítulo 1, 2 e 3, mas eu vou ficar aqui só no versículo 3 do capítulo 1, toda sorte de bênção, aqui já está incluso toda sorte, todo tipo de riqueza. E vamos, só para ver o aspecto da herança, vamos ler o versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança. Então, o aspecto aí de nós como herança de Deus. Também no versículo 18, no final do 18. Então, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual a esperança do seu chamamento, para saberdes qual a riqueza da glória da sua herança no santo. Então, esse aspecto de nós como herança. E agora o versículos 13, final do 13 e 14. Então, foste selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, seguindo aqui, então, capítulos 1, 2 e 3 de Efésios, a gente tem as riquezas em Cristo, nossa posição em Cristo. Capítulos 4, 5 e começo do 6, Paulo fala do nosso andar como cristãos. Então, ele fala: andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, não mais andeis como também andam os gentios, andai em amor, andai como filhos da luz, vede prudentemente como andais. Então, depois das riquezas, está falando do andar do cristão. Então, vamos voltar agora para Josué, capítulo 1. Desculpa o passeio, mas... Então, Josué, capítulo 1. Então, depois que Moisés morreu, o Senhor então chama Josué e fala para ele, versículo 2: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora para este Jordão, tu e todo esse povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Versículo 3: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Eu não sei vocês, mas pisar a planta do vosso pé parece como andar, né? Então, você tem ali Efésios falando no capítulo 4, 5 e começo do 6, do andar do cristão, e aqui o Senhor também falando lá claramente para Josué, onde vocês pisarem o pé nessa terra, vai ser de vocês. E continuando então no capítulo 1 de Josué, Deus continuando dando as ordens a Josué, ele fala: ser forte, versículo 6, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Continuando com essa análise que a gente está fazendo com Efésios, quando Deus fala, né, então ser forte, corajoso e muito corajoso, e fala do livro da lei, não precisa abrir não, eu abro aqui em Efésios 6. Então, depois de falar das riquezas, do andar, em Paulo fala então, no capítulo 6 de Efésios: quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, de um lado, ali no Josué, você tem o conjunto, a dupla ali do livro da lei e ser forte, muito corajoso. E aqui em Efésios tem a armadura
e tem sede fortalecidos e ficar firme. E, e depois, em Josué, você tem N histórias ali de batalhas e de conquistas, de derrotas também, mas você tem ali as lutas que o povo passou na conquista de Canaã. E aí, no versículo 6 de Efésios, tem também, falando sobre essa luta, né? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, concluindo essa parte da comparação dos dois, então a conclusão do irmão era: a conquista de Canaã é a experiência de vivermos nessas regiões celestiais. Então, é uma figura dessa vida nas regiões celestiais. Então, antes de entrar no aspecto ali das batalhas, o irmão passou por 8 fundamentos, que de fato ficam antes, né? Então, a primeira batalha de Jericó, no capítulo 6, e ele passa por pontos que ele chamou de fundamentos, que ficam antes desse capítulo 6. Então, e aí eu queria passar também por esses fundamentos com vocês. Então, o primeiro fundamento é desse texto que a gente leu mesmo em Josué, capítulo 1, então, versículos 7 e 8, né, do Senhor falando para Josué ser forte e corajoso e não cessar de falar desse livro da lei. Então, aqui, o primeiro fundamento, você tem Josué ali como um homem que está em Cristo. E sua coragem ele, é em relação à palavra, em relação à dedicação e aplicação da palavra no viver dele. E, então, o irmão menciona o que ele chamou de a cultura da Bíblia. Então, você tem a cultura do mundo, você tem a cultura da Bíblia. E se o nosso viver não for conforme a cultura da Bíblia, a gente vai acabar vivendo a cultura desse mundo. Então, esse é o primeiro fundamento. Então, o segundo fundamento está no capítulo 3 de Josué. Capítulo 3, a partir do versículo 1. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até ao Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós mesmos do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então, o segundo fundamento que o irmão apresenta ali é a arca da aliança. E a arca aponta para Cristo. Então, é muito rico esse tipo, né? Mas eu não vou entrar em detalhes, mas você tem ali a arca feita de madeira de acácia no interior, né? Da madeira representando algo perene, como tipo ali, então, da nossa, de natureza humana, e essa madeira de acácia é coberta de ouro, que é um tipo da natureza divina. Então, a arca falando ali da encarnação do Senhor, e dentro da arca você tem a lei, né, que foi dada, você tem a vara de Arão, que fala de ressurreição, você tem o maná, que fala da palavra vida, em cima tem o propiciatório, que fala do sangue, da nossa redenção, sangue do Cordeiro. Então, a arca ali apontando para Cristo. E essa arca que a gente viu aqui nesses versículos que a gente leu, a arca se move, ela não é estática, ela faz um caminho, um novo caminho que
a gente não conhece. E a instrução é que a gente siga a arca, que ela vá diante de nós, e esse caminho a gente precisa conhecer, então, uma vida de comunhão com Cristo. Então, passando para o terceiro fundamento, vamos ler, então, ainda no capítulo 3 de Josué, os versículos 15 a 17. Tá, então, lembrando aqui que as instruções era que o povo tinha chegado a Jordão, então, pensando, fazendo o mapa para vocês, tem o Jordão, eles entraram aqui nessa lateral por Moabe, e aqui está a Terra Prometida. Então, eles estão ali de frente do Jordão, querendo entrar na Terra Prometida. Então, eles têm que atravessar o Jordão. Então, versículo 15. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adão, que fica ao lado de Zaretão. E as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todas cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo o Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Então, aqui a gente tem a arca, que a gente já falou dela, parada no meio do Jordão ali, fez as águas pararem lá da nascente, lá em cima, e o povo que não tinha condições de passar por meio daquele rio, por meio daquelas águas, pôde passar. Então, as águas ali representam morte, é aquilo que impede o povo de entrar na Terra Prometida. Então, a figura aqui do povo passando de Moabe, que representa o mundo, a pé enxuto e entrando na Terra de Canaã, por causa da arca que parou a água, é uma figura do nosso batismo. E só de curiosidade, um parênteses aqui, eu achava muito estranho porque que tinha a figura do batismo saindo do mar morto, né, saindo não, mar morto, o Mar Vermelho, e, e depois passando de novo no Jordão, mas o irmão sanou essa minha dúvida, porque ele falou, lembra que a geração que passou pelo Mar Vermelho já não é mais essa geração que está passando aqui pelo mar, pelo Jordão. Mas, então aqui a gente tem a figura da saída do mundo, saída de Moabe, em direção a Canaã, e esse Jordão, então, representando a morte, a arca impede, então, que as águas passem. Ok. Vamos ler, então, eu posso ler aqui, só para falar da realidade do batismo, em Romanos 6. Vamos ler juntos, porque são 3 versículos, 4 versículos. Romanos 6, Romanos 6, versículo 3, a partir do versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Então aqui, nós unidos com Cristo na sua morte, por meio do batismo, também já traz agora, então, o nosso quarto fundamento. Eu esqueci de falar para manter o dedinho lá em Josué, mas vamos voltar para Josué e Josué capítulo 4, para vermos
o quarto fundamento. Josué 4, versículo 1. Tendo, pois, todo o povo passado do Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: Daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e deposita-as no alojamento em que haveis de passar essa noite. E versículo 20, do mesmo capítulo. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal. E disse aos filhos de Israel: Quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: Que significam essas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão. Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós até que passamos. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Daqui Deus deu uma instrução a Josué de que um homem de cada tribo pegasse uma pedra lá do Jordão e trouxesse para o alojamento, né, que é Gilgal, o acampamento que eles fizeram depois de atravessar o Jordão, né? E Josué elevou essas colunas, essas pedras como colunas. E colunas nos falam de testemunho. E aqui nesse caso, essas pedras então representam o testemunho de morte e ressurreição, que foi a experiência que eles tinham tido atravessando ali o Jordão. E o testemunho é para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte. Então, em 1 Pedro 2,5, é dito: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados. Então, nós somos pedras que vivem. E 1 Timóteo 3,15 também diz: para que se eu tardar, fiqueis cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus, do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, que somos nós, é coluna e baluarte. Então, nós, como essas pedras, somos testemunho, então, dessa obra que foi feita. Que fomos erguidos da morte pela obra do Senhor, erguidos. Desculpa. Então, esse quarto fundamento é o novo nascimento a partir da morte do velho homem, e o nascimento de um novo homem em Cristo, um novo homem ressurreto. Então, depois eu vou voltar ainda nesse quarto fundamento. Mas vamos só passar pelos próximos. Eu falei que eram 7, tá? São 8, mas não ficou claro para mim qual é o 8, mas hoje a gente só vai falar do 7. Então, vamos falar do quinto, do sexto e do sétimo. Então, o quinto, ainda em Josué, capítulo 5, versículo 2. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: Faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Versículo 9. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Então, o quinto fundamento é a circuncisão. E ele foi feito em Gilgal. Gilgal significa remoção. Então, o Senhor fala aqui, remoção do opróbrio do Egito. A remoção da vergonha do Egito, a vergonha do nosso velho homem.
E as facas pederneiras são como a palavra de Deus, que é mais cortante que espada de dois gumes e divide alma e espírito. E eu não sei se os irmãos lembram a história, o resto de Josué, mas após cada batalha, eles tinham que voltar a Gilgal, e que era ali a base deles. Então, Gilgal como a lembrança de tudo que eles tinham passado e de novo serem cortados pelas facas pederneiras, serem lembrados e separados, né? E é uma experiência contínua, e é uma experiência contínua de arrependimento. Aqui, Gilgal, tá, essa parte é como se fosse o aspecto subjetivo de todas as verdades, todo o aspecto objetivo dos fundamentos anteriores que a gente já considerou. E ele comentou isso como sendo um aspecto experimental da obra da cruz. E é esse corte, esse corte das facas de pederneira que nos guarda, então, da vergonha do Egito. E eu vou ler uns versículos sobre circuncisão no Novo Testamento. Eu vou ler a versão da Inara, da Bíblia da Inara, que acho que é mais palpável. Então, é Colossenses 2, versículos 11 e 12. Pode deixar que eu vou ler aqui na versão dela. Qual que é a sua versão? Transformador. Em Cristo, vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, no qual foi removido o domínio da sua natureza humana. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo e com ele foram ressuscitados para uma nova vida por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Por fim, sexto fundamento, vamos ler Josué capítulo 5, versículo 10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa, no dia 14 do mês, da tarde, nas campinas de Jericó. Então, aqui a Páscoa, como aquela celebração que foi feita ao saírem do Egito, é um memorial do que Deus tinha feito por eles ali, tirando eles do Egito, assim como a mesa do Senhor nos lembra, né? É um memorial também da obra que Deus fez nos tirando do Egito. E esses combatentes são pessoas que adoram em espírito e em verdade. E, por último, aqui, o sétimo fundamento, nos versículos 11 e 12 de Josué. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná e não tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. E aqui o sétimo fundamento fala da mudança de alimentação do povo. Eles passaram a receber sustento e a usufruir dos próprios frutos da terra. E isso fala de maturidade. No deserto, eles recebiam o maná, e usando a linguagem de Paulo e do escritor aos Hebreus, o maná seria como o leite, um alimento para criança pequena, e aqui o fruto da terra seria alimento sólido, então capaz de dar crescimento. E acho que o encargo do irmão era encorajar os irmãos de que a gente almejasse sair da vida do deserto para entrar então na terra e conquistar Canaã. Mas vamos voltar para o quarto fundamento, porque uma coisa me... obrigada. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua.
Chegou-se Josué a ele e disse: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu-lhe ele: Não sou príncipe do exército. Não, desculpa. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu-lhe o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. E aí tem toda mais uma mensagem que eu não vou trazer aqui sobre isso. Mas, obrigada. Voltando, então, ao quarto fundamento, relembrando, era o Senhor dando instruções a Josué que 12 homens retirassem pedras do meio do Jordão e levassem eles para Canaã, erguendo eles como colunas. Então, vamos voltar e ler, então, capítulo 4, versículos 8 e 9. Então fizeram, pois, os filhos de Israel como José ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos das filhas de Israel. E, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Versículo 9. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés os sacerdotes que levaram a arca da aliança. E ali estão até o dia de hoje. Isso é um detalhe que eu nunca tinha reparado. Porque aqui Deus não dá a instrução, não sei se os irmãos repararam a sutileza da preposição, mas no versículo 8 fala: levantaram 12 pedras do meio do Jordão. Então, isso para mim era claro, as pedras foram tiradas do meio do Jordão. E no 9 fala que Josué levantou também 12 pedras no meio do Jordão. Então, isso não foi uma instrução de Deus, mas Josué, sendo ali, conhecendo o coração de Deus, ele traz 12 pedras e deixa ali no meio do Jordão. Aqui não fala de onde vieram as pedras, mas o irmão fala que as pedras vieram de Moab. Faz sentido, assim, dentro do contexto. Então, o pessoal vindo aqui de Moab, atravessando o Jordão, entrando na terra, essas 12 pedras vindo de Moab e sendo colocadas no meio do Jordão, e depois sendo cobertas ali pela água, e ficando ali até o dia de hoje, representariam então o nosso velho homem, debaixo das águas da morte, e ficaram ali. Então, essa foi um detalhe importante para mim. E lembrando que a vida de vitória, a vida que vence, começa. Bom, a gente começa em todos os fundamentos aqui, mas lembrar que a vida de vitória precisa ter esse aspecto. Lembrar que o velho homem está ali debaixo das águas e ali vai ficar. E, e passando um pouco para o que o Maírton falou, a gente está muito acostumado ou gosta de ver ali Jesus crucificado, Jesus tomando um lugar que era nosso. Mas ele fala da importância de passarmos a enxergar também nós crucificados em Cristo, nosso velho homem ali morto e ali ficado, né? E isso é importante para a nossa vida, para que possamos ter uma vida de vitória. A vida que vence começa com nós mortos e então Cristo podendo viver por nós, porque só por meio da vida dele que podemos de fato obter vitória. E uma outra frase que o irmão Maírton então trouxe que também chamou minha atenção, que é um privilégio não precisarmos viver. Então, para quem é uma abelhinha sempre pensando nos planos A, B e C e preocupado com o que tem que ser feito, o que vai ser feito se isso aconteceu, aquilo,
e junto com a frustração toda que vem quando a gente não obtém vitória por nós mesmos, que é frequente, sermos lembrados que é um privilégio só nos rendermos e deixarmos então a vida do Senhor se manifestar. E, e isso é o objetivo, o grande objetivo da vida de Vitória, ter a vida de Cristo manifesta. O Senhor Jesus, quando ele estava na Terra, o objetivo dele era manifestar a vida do Pai, né? E o viver dele todo era revelar, então, o Pai. E isso deve ser para a gente também. Então, revelar Cristo, manifestar Cristo no nosso viver diário. E fazer conhecido o Pai. Essas são minhas considerações para o momento.